Olá, meus queridos, tudo bem? Fevereiro de 2021, este vídeo está sendo gravado hoje, no dia 24 de fevereiro de 2021, porque nós iremos dar início a mais um ano letivo e esse ano letivo trazendo para vocês novidades, como por exemplo ainda aulas remotas. Aqui, professor Jussivaldo Souza, serei o professor de vocês durante este ano, o ano de 2021, onde nós iremos trabalhar certamente por muito tempo ainda as aulas remotas. Eu quero apresentar a vocês o nosso instrumento de trabalho. Olha aí, dá para vocês verem, né? É o nosso livro, é o nosso principal instrumento de trabalho que nós iremos discutir este ano com vocês, na disciplina de Sociologia. E então, neste breve vídeo que eu irei gravar, estou gravando agora aqui para vocês, nós vamos trabalhar a introdução à Sociologia. Então é importante analisar que o ano letivo do ano passado, de 2020, quando vocês, alunos, cursavam ainda o ensino fundamental, vocês estavam entrando para outra etapa, estão entrando agora para outra etapa do ensino de vocês, que é justamente o ensino médio. É importante entender que na grade curricular ocorrem algumas mudanças. E dessas mudanças nós temos aí, então, a disciplina de Sociologia sendo encaixada agora, vai ter Filosofia também, e outras disciplinas que vão ser encaixadas na grade curricular de vocês. E aí é importante que vocês entendam que é importante vocês aprenderem um pouco da Sociologia, porque ela vai ser cobrada futuramente em Enem, quando você for se preparar para fazer o Enem. Afinal de contas, ela faz parte também das ciências humanas, que é cobrada certamente lá no Enem, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos começar para discutir essa linda disciplina que é a Sociologia. Então vamos lá, introdução à Sociologia. Para começar é necessário entender o que significa a palavra Sociologia, Sociologia. Olha só, se você for analisar direitinho, as ciências que estudam os números é que a matemática. As ciências que estudam toda a narrativa histórica do homem na Terra é chamada de história. A ciência que estuda até a Terra, suas circunferências, sua situação geoclimática é a geografia. As ciências que estudam o comportamento da natureza e tudo mais seria a biologia ou as ciências. Mas aí, gente, vocês vão analisar que tudo quanto é ciência, ela tem uma nomenclatura e ela tem uma serventia para a grade curricular, sobretudo, do ser humano, para ele aprender. E aí nós temos também a Sociologia. E o que quer dizer, por exemplo, biologia? Bio, estudo. Aliás, logia, estudo. E bio, vida. Então, estudo da vida. Logo, a palavra Sociologia pode ser o quê? Logia, estudo, sócio de quê? Sociedade. Estudo da sociedade. Tá bom? Então, vamos analisar de forma conceitual. Vou tentar tirar aqui, por favor, aqui. Acho que dá para ver aqui. Dá. Pronto, dá para ver aí, sem mexer aqui meu rostinho aqui, para manter no mesmo lugar, dá para ver aqui o conceito de forma geral. O conceito de Sociologia seria a ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou diferentes grupos que formam a sociedade. Ou seja, você vai estudar o comportamento, as relações das pessoas que pertencem a uma comunidade ou a diferentes grupos. Então você vai ter que estudar a sociedade como um todo, o comportamento dessa própria sociedade. Uma sociedade essa que está cheia de problemas para serem resolvidos. Tem soluções e tem problemas, mas muito mais problemas. E esses problemas é que nós iremos estudar ao longo desse ano. Nós iremos estudar, sobretudo, os problemas relacionados à violência, à criminalidade, as características que envolvem tudo isso. Nós iremos estudar as estruturas sociais, como a família, como o trabalho, o mundo da tecnologia. Iremos estudar, por exemplo, a religião. Como é que o homem se comporta diante de todas essas circunstâncias sociais, tá bom? Então, gente, a disciplina Sociologia, ela pertence ao grupo das ciências sociais,
né? As ciências sociais serão três: sociologia, antropologia e a ciência política. Cada um estuda uma vertente da sociedade, né? E aí, o objetivo dela é analisar os fenômenos sociais, analisar o comportamento do homem na sociedade, certo? E para que existe a importância dessa disciplina, professor? É para compreender a organização social, a organização do homem no meio da sociedade. O homem, quando ele vive em sociedade, ele vive cheio de situações em que ele vai ter que obedecer a determinados parâmetros. O homem vivendo em sociedade, ele não pode se comportar como um animal solto no meio do mato, né? Ele tem que se comportar de acordo com algumas convenções sociais, que são leis, regras, temores e outras coisas mais, tá bom, gente? Então, basicamente, isso é a introdução à nossa sociologia. Então, quando eu perguntar para vocês o que é sociologia, vocês já vão logo entender que logia é o estudo e sócio vem de quê? De sociedade. Logo, estudo da sociedade. E quem é que vive nessa sociedade? Nós, seres humanos. É o nosso comportamento que vai ser discutido, delineado, analisado, enfim, é que vai ser visto aqui na nossa disciplina ao longo deste ano letivo, tá bom? Posto isso, eu agora vou passar para o nosso primeiro capítulo do nosso livro. Nosso livro que eu já apresentei para vocês, o autor do livro é a Silvia Maria de Araújo, a Maria Aparecida Bride e Benilde Lenzi Motim. Esse livro é um livro de volume único, ele serve para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, serve também para as primeiras, segundas e terceiras etapas do ensino EJA, da modalidade Educação de Jovens e Adultos, né? E o primeiro capítulo vai trabalhar sobre as ciências sociais como sendo fruto da transformação social. Onde é que você vai encontrar isso aqui, professor? Você vai encontrar logo de cara, quando você abrir o seu livro, você vai encontrar na página de número 11. Página de número 11, você vai encontrar já primeiro conteúdo deste ano letivo, que seria as ciências sociais como sendo fruto da transformação social. Nada mais é do que os autores aqui vão trabalhar a apresentação da disciplina, quem são seus principais pensadores, em que contexto social, econômico, político e histórico surgiu essa disciplina. Então tudo isso vai servir para a gente poder tentar entender essa disciplina, que ela é fascinante, repito aqui para vocês. Então vamos começar o nosso primeiro capítulo de modo introdutório, tá bom? Discutindo o contexto do seu surgimento. Como foi que surgiu a disciplina Sociologia? Como foi que o homem despertou pela primeira vez a estudar o comportamento humano? Então vamos lá tentar entender. Primeiro, é importante a gente voltar no tempo e entender 3 momentos da vida humana: a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o Iluminismo. Percebam que esses 3 grandes eventos históricos vai acontecer em apenas um lugar. Qual é o lugar? A Europa. Não foi na América, não foi na África, foi na Europa que surgiu, né, o estudo do comportamento social do homem, tá bom? Do homem. Então vamos lá. Como foi que tudo isso surgiu? Nós vamos ver aqui o primeiro contexto histórico, a Revolução Industrial. Onde foi que surgiu a Revolução Industrial? Ela vai surgir lá na Inglaterra. A Inglaterra, um país ao norte da Europa, né, tido como Reino Unido, ligado ao país de Gales, à Escócia, à Inglaterra como um todo, que é a região ali chamada de Reino Unido. Por volta do século XVII vai surgir, ou seja, 1660, né, vai surgir então os princípios da Revolução Industrial. E logo depois ela vai atingir uma segunda fase, uma primeira, uma segunda e uma terceira fase. O certo é que nós vamos viver aqui nesse momento uma revolução industrial, uma mudança de comportamento econômico do homem. O homem que vivia produzindo as coisas no fundo do quintal, o homem que vivia produzindo as coisas de forma mais rústica e artesanal, agora começa a despertar o interesse em fazer algo melhor, mais bem acabado. E aí nós vamos chamar esse processo de industrialização. Para que isso ocorra, é necessário que na Inglaterra, e vai surgir lá, né,
a primeira grande fase a partir de 1760, que é a famosa fase da Revolução Industrial, a primeira fase. Nós vamos ter aquilo que nós chamamos de política dos cercamentos. O que é isso, professor? Gente, até os anos 1680, 1700, as pessoas que viviam no campo na Inglaterra eram chamadas de camponeses. E esses camponeses, eles viviam, né, da plantação, o cara plantava e colhia para poder se alimentar, mas ele também criava muita ovelha, ele criava ovelha. Mas esse homem do campo vivia ali, gente, sobrevivendo do campo. Até que o rei da época, né, lá da Inglaterra, resolveu impor uma política chamada política dos cercamentos. O que era isso? Expulsar aqueles camponeses da terra, deixar essa linha de produção agrícola que ele tinha de mão, trazer esse camponês, coitado, que teve suas terras confiscadas e invadidas pelo governo da época, trazer os caras para as grandes cidades, gerando desemprego, e a terra que ficou lá obsoleta, ficou lá abandonada, o Estado inglês iria fazer aquilo que eles chamam de cercar, iam criar ovelhas. Daí, por isso, a política chamada de cercamentos, né? Para que criar ovelha, professor? Aí eu lhe pergunto, por que isso aconteceu? Sabe por que isso aconteceu? Porque a lã da ovelha servia para fazer casacos. E os casacos eram para todo mundo utilizar e estar usando o ano inteiro na Inglaterra. Se você for estudar um pouquinho mais, você vai ver que há uma média de 6 graus Celsius por ano na Inglaterra. Só há um período lá onde o clima é um pouco mais ameno, em torno de 28, 29, 30 graus. É o mês de julho e é geralmente o verão europeu, uns 15 a 20 dias. Mas os restantes dos dias do ano, dificilmente você vê a luz do sol e o frio lá é eterno. Então quem vivia na Inglaterra precisava se aquecer. Ia se aquecer com o que, professor? Ia se aquecer com a vestimenta, que seria o quê? A famosa... o casaco feito de lã que eles faziam tirado da ovelha. Vocês entenderam aí, né? Isso estava acontecendo quando, professor? No final do século XVII, né? Para o começo do século XVIII. Política dos cercamentos. No processo da Revolução Industrial, nós vamos entender também agora o surgimento de um novo ente interessante no mundo econômico. O surgimento da modalidade do mundo capitalista. O que é isso, professor? O capitalismo. Gente, até então, o mundo não tinha ainda a experiência capitalista, que era a busca pela propriedade privada, busca por novos mercados, ou seja, produzir tanto e o excedente vender para fora, busca por lucros de forma exacerbada e desumana. Ainda não existia, porque existia ainda nesse período, antes de surgir o capitalismo, existia o feudalismo, que era a divisão da terra para que os pobres também pudessem produzir, pagando taxas de imposto. Antes do feudalismo, nós vimos também um movimento de terras comuns, onde todo mundo, tudo era de todos, né, lá no princípio dos tempos. E agora vamos ter o apreço agora pela ambição, pelo dinheiro, pela busca do lucro, pelo investimento maior no comércio. E tudo isso é fruto do famoso capitalismo. E esse capitalismo ele vai ganhar corpo, robustez aonde? Lá no princípio da Revolução Industrial, a partir de 1760, na Inglaterra, portanto, século XVIII depois de Cristo. Ok, gente? É importante vocês entenderem que essa Revolução Industrial aconteceu aonde? Na Inglaterra. Agora nós vamos tentar entender uma outra revolução, que não era a Revolução Econômica, mas era uma Revolução Social, a Revolução Francesa, que vai acontecer também no século XVIII. Enquanto que a Inglaterra está lutando para instalar a sua primeira fase da Revolução Industrial, o que está acontecendo lá na França? O povo quer tomar o poder. O povo quer invadir o Palácio de Versalhes, que era um palácio feito, né, pelo rei Luís XII, Luís XIII, e ele agora tinha o seu neto tomando de conta, né, que é o Luís XV, né? E esse rei vivia no bom e no melhor com a sua esposa Maria Antonieta, caçoando da cara do povo e o povo passando fome.
E aí, gente, foi necessário haver um grupo de pessoas que pudessem, então, pegarem armas, invadir o palácio, depor o rei do seu trono, matar o rei em plena praça pública, porque decapitaram ele e a sua esposa. E este mesmo povo se dividiu, que era a burguesia, se dividiu em outros pequenos grupos, tomaram o poder em 1789, mas até 1799 foram 10 anos. Eles se perderam nesse processo de domínio e acabaram entregando de volta para os militares, quando chegou ao poder um rapaz chamado Napoleão Bonaparte. Então, esse aí é um momento também que está acontecendo também na Inglaterra, ou também na Europa, e aonde? Na França, daí porque o nome é Revolução Francesa. Então, perceba, o palco é na Inglaterra, a Revolução Industrial, o outro palco é na França, a Revolução Francesa, isso onde é? Na Europa. E por último, nós vamos também, a partir do século XVIII, olha que século efervescente, olha que século transformador. Nós vamos ter agora também o surgimento do iluminismo. Aí você vai dizer assim, putz, e agora o que é isso? Se você for pegar um pouco nos seus livros de história e relembrar um pouco que você já aprendeu, você vai ver que o iluminismo foi o fruto do novo pensamento do homem. O homem começou a entender que ele era sujeito de si, que não era somente Deus que explicava tudo, que o racionalismo, a razão, a inteligência, a formação inteligível do homem poderia explicar as coisas, não era somente os fenômenos religiosos advindos de Deus, conforme a igreja pregava na época. Então, esse iluminismo vai acontecer aonde também, professor? Na Inglaterra, na França, vai acontecer na Espanha, vai acontecer em Portugal, vai acontecer na Áustria, vai acontecer em vários países da Europa. Então veja, é o mesmo local que vai acontecer esses eventos sociais. Então, gente, nesse momento era necessário alguém despertar para estudar esses acontecimentos, essas transformações. Era um mundo que vivia no mundo, hipoteticamente, da escuridão, tempo da Idade Média, de 476 até 1453 d.C., e nós temos o ano de 1453 até o começo da Revolução Industrial, que é 1789, séculos muito efervescentes, que é o período que nós chamamos de período da modernidade. Tá, gente? Então, tudo isso vai acontecer aonde, professor? Na Europa. E aí, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. A introdução do que é a sociologia é vocês entenderem o contexto do surgimento dela. É a partir do século XVIII que vai surgir a nossa disciplina chamada disciplina de sociologia. Ok, gente? Então, na próxima aula, eu vou dar continuidade para vocês às bases das ciências sociais, o pensamento da modernidade, os grandes sociólogos e quais são os seus pensamentos em relação à sociedade e alguns conceitos, tá bom? E aí, a gente vai encerrar esta aula no outro vídeo a seguir, tá bom, gente? Eu encerro por aqui, porque se ultrapassar de 20 minutos, o vídeo fica muito carregado, muito complicado, e a galera não quer assistir. Então a gente vai fazer vídeos curtos de 20 minutos sempre, para que você possa acompanhar a nossa aula, tá bom? Então assistam agora essa aula, se divirtam bastante com ela, e aí, em outra oportunidade, nós vamos dar continuidade a este vídeo, viu, gente? Um abraço e até a próxima oportunidade.